Salve, rapaziada, não sei se dá pra ver daí, mas eu estou num pedaço de paraíso. Isso não é chroma aqui não, eu vou fazer um zoom aqui, olha lá, ó. Isso aqui é uma montanha nevada, isso aqui é um lago que congela no inverno, ali atrás é a onda que eu surfo todo dia, aqui na Suíça, em Sion. E eu vim aqui meditar nesse lago, assim, um lugar que me traz muita inspiração. E eu decidi fazer uma listinha aqui com os 10 podcasts que eu mais me amarrei de ter assistido. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação para você assistir podcast, corte podcast. Eu sou contra isso, tá? Essa foi uma das razões que eu parei de entrevistar gente. Faz uns 2 anos atrás que eu parei com o meu podcast oficial, que saía todo sábado. Ok? Da onde vem isso? Cara, você entra em loop e fica assistindo podcast, escutando a vida dos outros e você fica preso ali, tá ligado? Então, o que eu recomendo você? Dar prioridade para assistir conteúdos que levaram tempo para ser feitos, tá? Que foram feitos com cuidado, com trabalho, com retrabalho, com revisão. Eu peguei esse hack lá no Philosopher's Notes, que é um site de desenvolvimento pessoal que eu sempre tô lendo, que eu sempre tô assistindo os vídeos do Brian Johnson lá. Isso vem de um estudo, tá? Que assim, o maior indicador de ansiedade e depressão em pessoas de classe média era se ela assistia talk shows na TV. Era época de TV ainda. E querendo ou não, os podcasts da internet são os talk shows da nossa época, tá? Então, o estudo chegou à conclusão que, cara, tinham várias variáveis. A variável que mais previa depressão e ansiedade em pessoas de classe média era quantas horas por semana ela assistia talk shows. No caso, o talk show lá que ele usava era a Oprah, David Letterman e os caralho. Vamos parar de bonjour, cerimônia e vamos para minha lista, tá? Número 10. Cara, agora eu coloquei aqui inteligência limitada com o crítico. Vamos lá. Crítico musical. Qual é o nome do crítico musical que foi? Crítico musical, inteligência limitada. Cara, como é que é o nome desse arrombado? Mano, o maluco é um gênio. É que eu tô sem internet aqui, tô no meio dos Alpes. O maluco é um gênio, cara. Se vocês souberem o nome desse crítico aí, coloca aí. Esse, achei! Regis Tadeu. Porra, um abraço aí pro Regis Tadeu. Eu adoro esse cara. Pra mim, a maior personalidade da internet atual, o maior produtor de conteúdo, pra mim é o Regis Tadeu. Porque ele bota o pau na mesa mesmo, tá? É o cara anti-beautiful people. E eu odeio beautiful people. Eu odeio gente chique que vive de imagem, tá? E esse aqui, mano, ele acho que ele foi 2 vezes. E foi absurdamente top. Saiu metralhando todo mundo. E todas as metralhadas dele tinha razão. Tá? Então, um abraço aí para esse crítico Regis Tadeu. Número 9. Tá? Número 9. Um abraço aí pro Beto e pro Cantarelli do Charla Podcast. O meu podcast favorito entre todos é o Charla. Tá? Ele aparece aqui na 9ª posição com a entrevista que eles fizeram com o Pedrinho. Pedrinho, se você acompanhou os anos 90, ele era tipo uma puta de uma promessa no Vasco. Ele era tipo o Vinícius Júnior. Só que o Pedrinho teve muito problema com lesão. E aí ele não conseguiu levar a carreira dele pra frente. E ele contou sobre os duelos pessoais que ele tinha nessa época aí e superar a depressão. E ele tipo teve que parar de tomar remédio por conta própria e os caralho. Se você já passou por depressão, você vai se identificar muito com essa história do Pedrinho. E eu achei de muita hombridade ele ter botado... Bonjour. Como você vai? De muita hombridade ele ter botado a cara... Ele é uma pessoa da mídia, um comentarista da Globo, ele ter botado a cara e falar sobre aquelas coisas que ele falou ali. Tá? E aqui, cara, não tem espaço no top 10, mas vou dar a menção honrosa ao Lene. Muita resenha o podcast do Lene. Puta que pariu.
e o Leandro Bochecha e os dois que eles fizeram juntos. Não, Leandro Bochecha fez com o Tartar. Mas assim, se eu for colocar um do Charla, é o do Pedrinho, vai com a 9ª posição. Número 8, Vampeta e Edilson no Podpah. Eu não tenho explicação, tá? O Vampeta, se você quer aprender storytelling, tá? Não compre livros, não compre curso online, bota assim, Vampeta Histórias no YouTube e passa uma semana só escutando o Vampeta contar a história do passado, as técnicas que ele usa e a retórica dele, tá? E colocando ele lado a lado com o Edilson, que é amigo dele de décadas e décadas, já fizeram muita resenha junto, mano. Aquilo lá foi absurdo, tá? Então, número 8 é o Vampeta com o Edilson. Vou dar uma parada aqui, vou perguntar pra você qual foi o seu episódio podcast mais icônico, assim, o mais assim, caralho, mano. Eu posso ver isso aqui várias vezes repetidas e eu sempre vou me divertir, sempre vou aprender alguma coisa. Número 7, Flow com Gaules, tá? E assim, pela mesma razão do Pedrinho, é um cara que tem um destaque na mídia e ele vai lá e se abre suas vulnerabilidades, tá? E o Gaules é um cara das antigas e assim, ele passou por muita coisa pesada na vida pessoal dele, especialmente com mulher, foi foda. Emocionou muita gente, tipo, todo mundo que assistiu chorou. Então, o 7 é o Flow com o Gaules. Número 6, Flow com Gabriel da Cunha e com o Delegado da Cunha e Gabriel Monteiro. Cara, foi esse dia aí que eu falei, ó, esses dois caras são muito sacudos. Da mesma maneira que eu gosto muito de pessoas anti-beautiful people, tipo o senhor Regis Tadeu, cara, eu gosto muito de pessoas que lutam contra o sistema, contra a gente suja. Querendo ou não, beautiful people e o sistema gente suja, eles querendo ou não andam de mãos dadas. E esse aí, que o Gabriel Monteiro ficou bêbado lá, e o da Cunha, eles meio que abriram o jogo. Cara, foi mais 5 horas de podcast. Você vê que os caras são mártires. Tipo, pode falar o que quiser de Gabriel Monteiro e de da Cunha. Você vê que eles botaram a cara, foram perseguidos de tudo quanto é jeito. Essas técnicas de guerra híbrida aí pra cancelar eles, pra tirar poder deles, tirar dinheiro deles, ameaçar elo fraco de família, os caralho. E você vê que eles continuaram levantando a cabeça, tá? Então eu respeito muito o da Cunha e o Gabriel Monteiro e esse podcast aqui que eles fizeram no Flow. Bêbado, foi foda. Uma coisa engraçada aí, pra abrir um parêntese, vai no Instagram do da Cunha e aí você vai num post, sei lá, de dezembro de 2021, época do verão, tal da Cunha de sunga na praia. Com mó negoção assim. Abre os comentários daquele post. Eu duvido você não rir por 10 minutos seguidos, mano. É muito engraçado os seguidores da Cunha falando da rola dele. Bom, vamos continuar. Número 5. Gabigol. Gabigol no Podpah. Tá. Eu já era fã do Gabigol, por ele ser marrento, ter aquela confiança alta dele, por ele, sempre decidir na hora que precisa dele. Mas assim, a personalidade que ele mostrou, o lado humano dele, ele falando naturalmente sobre as coisas lá no Podpah, foi logo depois de ter perdido a final da Libertadores, e a personalidade que ele teve de falar assim, cara, ano que vem eu vou estar lá de volta. E tá lá ele de volta na final da Libertadores. Cara, esse tipo de conversa você só tem com um jogador que não tem nada a perder, jogador aposentado ou em fim de carreira. O Gabigol deu a entrevista no auge dele, cara. E não tinha muito upside pra ele. Ele foi lá no Podpah, falou de trap, meio que deixou entender que ele fuma umzinho na off-season. Tá na cara que o Gabigol fuma maconha, tá? Só que assim, foi absurdo, muito foda. Respeito muito o Gabigol, respeitei mais ainda depois desse podcast. Número 4. Mano a mano, Mano Brown entrevistando Glória Maria. Foi absurdo, tá? A Glória Maria caiu
80% do meu contexto depois daquela treta com a Nathalie, de Viagem Sem Limites, que, tipo, mostrou uma inveja, um ciúme desnecessário, tá? Para uma menina que tá aí correndo atrás do recorde de viajar todos os 200 países do mundo. Cara, eu olhei o que a Glória Maria comentou ali, eu falei, mano, que merda. Menos um herói que eu tinha. Mesmo assim, é muito interessante ver a construção de carreira da Glória Maria como uma negra nos anos 70 na TV. Cara, se é feio, se é estranho ter preto na TV apresentando o programa, sendo repórter em 2022, imagina em 1970. Então, cara, foi muito, muito foda pra mim ter escutado essa conversa entre dois ícones da cultura negra, duas pessoas que eu já não endeuso mais, tá? Que eu já me considero superior, tá? O que eu já construí na minha vida para mim, tanto financeiramente quanto em termos de legado, já me considero superior e você pode discordar à vontade, tá? Especialmente por ele ser esquerdista pra caralho, né, cara? Então, tipo, você já vê que tem que ser jogado um pouco pra lá. Dito isso, são pessoas que merecem nosso respeito, especialmente se você for negro, tá? Dá uma escutada nisso daí. Número 3, Mário Schwartzman com Petri no podcast A Deriva. 5 horas de porradaria. O Petri conduziu o negócio magistralmente. O Mário cagou em cima dele. Só que o Petri manteve a compostura, a ironia. Cara, foi muito foda. Aula de entrevista. Eu acho que a Maria Gabriela, com 50 anos de experiência em entrevista, não teria tido a calma e a compostura que o Petri teve naquela entrevista. E, cara, o Mário cagou em mim naquela entrevista, falou mal de mim pra caralho lá. Só que, cara, muita coisa que ele falou ali aconteceu, muita coisa que ele falou ali faz muito sentido. É um cara que eu tenho certeza que foi apagado, tá? Tenho certeza que apagaram o Mário, tá? Eu tenho certeza. Alguém, e eu sei quem é esse alguém, tá? E vocês sabem quem é esse alguém. Mandaram apagar o Mário de algum jeito, tá? Que Deus o tenha em algum lugar. Sensacional a entrevista dele com o Petri. Vamos rufar os tambores. Mas antes de rufar os tambores, vou rever aqui, ó. Número 10, Inteligência Limitada com Regis Tadeu. Número 9, Pedrinho no Charla. Número 8, Vampeta e Edilson no Podpah. Número 7, Gaulês no Flow. Número 6, Gabriel Monteiro e da Cunha no Flow. Número 5, Gabigol no Podpah. Número 4, Glória Maria e Mano Brown no Mano a Mano. Número 3, Mário e Petri. Número 2, Tourette Cast de Júlio Cocielo, Psyu e Dileira entrevistando Gil Brother, o Huawei de Petrópolis. Mano, isso aí aquilo lá tá vendo esse cenário aqui? Aquela entrevista é para a comédia, para a alegria do ser humano, está assim como isso aqui está para a beleza natural. Tá? É nível altíssimo. O Huawei de Petrópolis é muito foda. Eu amo o Huawei. E, mano, os caras se batendo, se xingando um ou outro lá, perdendo o controle, e não tinha um diretor pra segurar ali. Eu pensei que eles iam cair na porrada, cara. Foi muito bom esse Tourette Cast aí. Pena que, porra, o Huawei teve seus problemas lá de saúde. Não tem nada a ver com o empresário. Eu falo com o empresário do Huawei ultimamente. Teve os problemas de saúde dele lá, que a gente não prefere não falar sobre o que foi. Mas, cara, eu rezo sempre o Huawei. O Huawei, se eu tenho um canal hoje e eu fiz milhões com a minha cara, com o meu conteúdo, tem dedo do Huawei ali. Porque, cara, o primeiro vídeo desse canal sou eu imitando o Huawei.
Em 2011, 2012 eu imitava o Gil Brother. Nesse canal aqui. Você vê que às vezes quando eu fico com raiva dentro de um vídeo, eu meio que incorporo o Gil Brother. Mas esse é o segundo aí, o mais top aí de todos os podcasts. E vamos pro primeiro lugar. O primeiro lugar, cara, é um cara que eu respeito muito. Um cara que tem uma jornada muito foda, um cara que ninguém entende ele. Um cara que é cancelado. Um cara, porra, um exemplo de ser humano, o senhor Dani Alves. E quem entrevistou ele foi um tal de Ryan Santos. Em modéstia à parte, aquilo foi uma puta de uma entrevista, rapaziada. Eu gravei 120 episódios de podcast e mais uns 60, 70 episódios de subcast. E essa daí do Dani Alves foi absurda. Tanto o conteúdo quanto a produção, mano. Você tem uma ideia? Eu paguei R$1.000 e poucos para os caras produzirem aquilo ali com 2 câmeras. O áudio não ficou tão bom, mas assim, cara, os cortes pra cá e pra lá foi muito absurdo, foi muito foda. Muito foda. Tá? Um salve aí pro Dani Alves, nosso capitão do Hexa. E se você disser que ele não merece ser convocado, você é um invejoso, você é um merda. Tá? É isso aí, nosso capitão do Hexa, camisa 13, Dani Alves. Foi o podcast mais pica aí que eu já presenciei aí nesse tempo. Lembre-se, rapaziada, priorize conteúdos que levaram uma preparação, levaram um forno, uma revisão para ser feitos. Tá? O que eu quero dizer com isso? Ao invés de assistir notícia, assiste documentário. Ao invés de assistir podcast, assiste uma série biográfica. Tá? Ao invés de ficar assistindo vídeo do YouTube dos outros, vai escutar um livro. Pelo e-book, pelo Audible, ou pelo próprio YouTube piratão mesmo, foda-se. Tá? Você vai ver a diferença na sua vida em coisa de semana já. Tá ligado? Evitar corte de podcast, evitar podcast, você vai te deixar burro. Tá? Ah, Ryan, por que você escuta? Porque eu sou cliente ultra high net worth, eu sou multi-milionário e eu passo meu dia aqui, ó, sentado nesse lago, olhando pro nada. Aí eu boto uns podcasts para escutar aqui. Hoje mesmo eu tava escutando do Moser, do Flamengo no Charla. É realidade diferente, tá? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, tá? Quando você chegar ao meu patamar, você faz o que eu faço. Beleza? Mas eu não posso ser exemplo para ninguém hoje em dia, porque eu já venci na vida. Você tá para vencer ainda. Então, substitua podcast por audiolivro. É isso aí, a lição de hoje é essa. E coloca aqui nos comentários um podcast foda que você escutou aí, para eu ler. E quando eu voltar aqui nesse meu cafofo, na Suíça, eu boto aqui para tocar. Ó que lugar bonito, cara. Parece chroma key, né, cara? Mas não é não, aqui, ó. Minha mochila aqui, olha aqui, mano. Tamo junto, é só o começo.